Bom dia, terceiro ano, tudo bom com vocês? Todos descansados, colocaram as atividades em dias, né? Espero que tenham feito as atividades de inglês, de tópico de português, quem ainda não fez, quem não colocou em dias, ok? E hoje, terça-feira, vamos iniciar mais um conteúdo de inglês, matéria nova. Hoje nós vamos começar com phrasal verbs. É um conteúdo um pouquinho complicado, porque requer muito do estudante que ele tenha um vocabulário mais rico na língua inglesa. Mas nada que algumas horinhas de estudo, de programação, de testes feitos por vocês não resolva, ok? Então vamos lá. Iniciando. Então, terceiro ano, inglês, professora Letícia, phrasal verbs. Vamos iniciar o que são phrasal verbs, o que são eles. Então, é a combinação, phrasal verbs, é a combinação de um verbo com uma preposição ou com um advérbio, ou então com os dois, e que juntos possuem um único significado. Então, phrasal verbs é isso, é quando eu tenho um verbo e combino ele ou com uma preposição, ou com um advérbio, ou com preposição e advérbio, e juntos eles formam um novo significado. Sozinhos, separados, eles não têm significado, eles têm significados vazios, ok? E na hora de traduzir ou tentar entender o significado de um phrasal verb numa frase, ele só vai ter significado certinho, você só vai conseguir entender o phrasal verb naquela frase, o significado dele, se você tiver junto. Não adianta procurar no dicionário separado, não, as frases. Procurar primeiro o verbo, depois a preposição. Não, ele só tem significado se você procurar o significado dele junto, ok? Então, continuando. Exemplo 1. Look down on. Então, aqui eu tenho look down on. Eu tenho um verbo, uma preposição, down, e o on também uma preposição. Então, aqui eu tenho um verbo junto com duas preposições. Isso é chamado de phrasal verbs, é a combinação dessas três palavrinhas. Às vezes ele é formado por duas palavrinhas, o verbo e uma preposição. Às vezes por três palavrinhas, o verbo e mais uma preposição e um advérbio, certinho? Ou uma preposição e outra preposição. Então, look down on significa o quê? Menosprezar. Então, quando você vê look down on numa frase, menosprezar. Vamos ao exemplo, olha só. You never look down on people. Então, se look down on significa menosprezar, eu nem preciso colocar a tradução aqui, né? Eu sei que vocês já sabem. Vocês ou você nunca deve menosprezar as pessoas, ok? Então, você nunca deve menosprezar as pessoas. Então, este é o exemplo. Look down on, menosprezar. Vamos para os próximos exemplos. Exemplo número 2. Também com look. Look up. Então, aqui eu tenho o verbo look, mais uma preposição também, ok? Então, look up significa procurar. Então, nós já aprendemos aqui dois tipos de phrasal verbs. Look down on, look up. Look down on, menosprezar. Look up, procurar. Mas procurar o quê? Procurar alguém, procurar uma chave, um objeto? Não. Esse look up aqui é nesse sentido apenas, é procurar algo no dicionário, somente nesse sentido. Ah, tenho dúvidas de uma palavrinha? Look up in the dictionary. Então, procurar no dicionário. Ó, nesse contexto, significa procurar uma palavra no dicionário. Então, nós estamos vendo aqui dois exemplos de phrasal verbs com o verbo, onde o verbo principal é o look, certinho?
Então, procurar significa look up, procurar, só que nesse contexto, procurar uma palavra no dicionário. O problema dos phrasal verbs. A maioria dos phrasal verbs possuem vários significados ou usos. Então, às vezes, um phrasal verb, ele tem 3, 4, 5 ou 6 significados. Aí vai depender do contexto onde ele é utilizado, da frase onde ele está sendo utilizado. Certinho? Por isso que eu falo que o estudo dos phrasal verbs requer do aluno, requer do estudante, que ele tenha um vocabulário um pouquinho mais avançado na língua inglesa, que ele conheça muitas palavrinhas da língua inglesa, porque aí o estudo dos phrasal verbs fica mais fácil, ok? Então, um phrasal verb, ele possui vários significados. Para você conseguir entender o significado dele numa frase, você tem que entender as outras palavrinhas que também fazem parte dessa frase, o contexto dessa frase, certo? Então, a maioria dos phrasal verbs possuem vários significados ou usos. Alguns têm apenas um significado. Então, alguns deles só um significado. É o exemplo que a gente cita aqui abaixo, ó. Flag down. Esse phrasal verb, flag down, significa acenar para que o motorista pare o seu veículo. Esse é o significado único. Então, toda vez que você sair e ver por aí flag down, só tem apenas um significado. Qual é o significado, professora? Acenar. Mas é um acenar para dar tchau? Não, é um acenar para que o motorista pare o seu veículo, é nesse sentido. Acenar para o ônibus parar, é nesse sentido, ok? O flag down. Olha o exemplo. Exemplo. We have been trying to flag down a cab to ours. Então, nós estamos tentando parar ou acenar para um táxi há horas. Então, nós estamos tentando parar um táxi há horas. Esse parar é acenar para um táxi há horas. Nesse sentido, acenar para que ele pare. É nesse sentido a frase. Então, we have been trying to flag down a cab to ours. Nós estamos tentando parar um táxi há horas. Mais exemplos. Vamos lá. Exemplo 1. Então, mais exemplos com o verbo look. Vamos voltar lá no phrasal verb, o look, combinando com algumas preposições e os seus significados. Things are looking up. Então, nós vimos lá atrás que looking up, ele tinha um significado de procurar no dicionário, certinho? Aqui já aparece com outro significado. Things are looking up. As coisas estão melhorando. Então, look up, além de procurar no dicionário, significa também melhorar. Então, mais um significadinho, mais uma tradução para phrasal verb looking up. Então, things are looking up. As coisas estão melhorando. Exemplo número 2. I will look you up next time I'm in São Paulo. Então, look up. Aqui, ele foi separado pelo pronome you, ok? Mais na frente eu vou explicar o porquê. Então, aqui o phrasal verb é look up. Mas a gente acrescentou o you aqui, por quê? Porque ele significa visitar. Então, segundo o significado de look up, melhorar, primeiro. Segundo, look up, visitar. Aqui, eu usei o you aqui no meio, porque é visitar você, visitar ela. Então, se fosse ela, look her up. Fosse visitar ele, look him up. Visitar eles, look them up, ok? Aí eu colocaria aqui no meio o pronome, ok? Mas aqui nós estamos nos referindo ao phrasal verb look up. Segundo o significado dele, visitar. Primeiro, melhorar.
Vou te visitar na próxima vez que estiver em São Paulo. Significados para look up. Então, nós vimos aqui quais são os 3 significados para look up que nós vimos aqui nessa aula hoje. Procurar em um dicionário, melhorar e visitar. Então, look up é um dos phrasal verbs da língua inglesa que tem 3 significados. Esses 3, ok? Geralmente, o estudo dos phrasal verbs costuma deixar professores, alunos bem assim desesperados, porque é um conteúdo que requer muita riqueza no vocabulário, muita atenção. Nós vemos aí, se vocês procurarem na internet, nós temos muitos autores vendendo livros com phrasal verbs, com significados, né? Vem aqueles livros aí de 100 páginas, 50 páginas, com listas de phrasal verbs e seus significados. Qual é a minha dica? Isso não é necessário. Não é necessário você comprar um livro que tem aí, que te traz uma lista de phrasal verbs e seus significados. É como eu falo em sala de aula. A língua inglesa, você aprende ela praticando no dia a dia. Então, com a prática dos exercícios, com a prática da leitura, a prática ouvindo músicas e tentando entender os seus significados, você vai conhecendo e aprendendo os phrasal verbs no dia a dia. É muito importante também nas provas do Enem, cai muito as provas de vestibulares, cai muito phrasal verbs. Então, assim, vamos estar atentos, vamos procurar significados, procurar estudar e conhecer alguns phrasal verbs. Eu não digo decorar, pegar uma listagem de phrasal verbs e decorar. Pega um cadernozinho separado, vai colocando as frases à medida que você vai estudando, à medida que eu for apresentando aqui, vai escrevendo lá os phrasal verbs e seus significados, depois vai dando uma olhadinha, fazendo frases, elaborando frases e utilizando eles, assim você aprende. Nada de pegar uma listagem e decorar tudo de uma vez, ok? Terceiro ano. Então, continuando. Look up tem 3 significados, né? Um phrasal verb com 3 significados. Procurar em um dicionário, melhorar e visitar. Até agora nós vimos um phrasal verb com um significado, que é o flag down. Olha só, flag down significa acenar. Lá atrás, né? Eu apresentei ele para vocês. Flag down, acenar. Só tem esse significado. Finalizando, vamos lá. Tipos de phrasal verbs. Nós temos 2 tipos de phrasal verbs. Separáveis. O que são os phrasal verbs separáveis? O look up é um phrasal verb separável. Por quê? Lembra que eu disse para vocês? O look e o up, que tem o sentido ou significado de visitar. Então, aqui, por que eu digo que ele é separável? Porque eu separei o verbo da preposição aqui, ó. No meio deles, eu coloquei uma palavrinha, you. Visitar você, o significado. Mas não deixa de ser um phrasal verb. Ele foi separado apenas por uma palavrinha, mas permanecem juntos e as 2 palavrinhas juntas têm o mesmo significado, que é visitar, visitar você, nesse sentido. Certo? Então, por isso que eu digo que tem phrasal verb separável, porque às vezes no meio das 2 palavrinhas ou entre as 3 palavrinhas aparece uma outra, que não obrigatoriamente faz parte do phrasal verb. É porque naquela frase eu preciso colocar, para eu dizer que vou visitar você da próxima vez, eu preciso inserir o you. Mas sozinho, se eu quiser saber o significado de look up, um dos significados é visitar. Certo? Então, inseparáveis, ou seja, phrasal verbs que não aceita colocar entre eles aqui no meio uma palavrinha para montar a frase. Por exemplo, eu não posso colocar you aqui, eu não posso colocar people aqui. Então, esse phrasal verb, look down on, é um phrasal verb inseparável. Eu não posso acrescentar outra palavrinha durante uma frase no meio dele. Exemplos. Look this, look word up in the dictionary. Então, procure esta
palavra no dicionário. Então, procure essa palavra no dicionário. Aqui, pessoal, não tem esse look this aqui, ó. Não tem esse look this. Foi erro de digitação, certinho? Aqui, ó, nessa frase, não tem o look this. A frase correta é só essa, ó. Look word up in the dictionary. Então, procure esta palavra no dicionário, ok? Então, look word up in the dictionary. Procure essa palavra no dicionário. Então, isso é um exemplo de phrasal verb separável, ou seja, entre o verbo e a preposição cabe uma outra palavrinha durante uma frase. You never look down on people. Você nunca deve menosprezar as pessoas. Aqui eu não posso tirar esse people daqui e inserir entre o look down ou inserir entre o down on, certo? Por isso que eu digo que esse daqui é um exemplo de phrasal verb inseparável, ok? Então, este foi o conteúdo de hoje. Eu apresentei para vocês o que são os phrasal verbs. Trouxe aqui 2 ou 3 exemplos, né? E qual é a atividade? Vocês vão copiar o conteúdo no caderno. Não se esqueça de dar ênfase a esses phrasal verbs, prestar bastante atenção nos significados. Então, copiem esse conteúdo de phrasal verb no caderno, faça a foto e me envie no aplicativo. Eu vou aguardar pela atividade de vocês. Aqueles que não estão fazendo a atividade, procurem colocar tudo em dia. Nós estamos finalizando o ano para não ter problemas, ok? Então, aguardo vocês, é só copiar, tirar a foto e me enviar pelo aplicativo. Ou então pelo e-mail, quem não conseguir pelo aplicativo. Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Bye, bye, terceiro ano!